Namoro cristão tem prazo de validade? Quanto tempo deveria durar o namoro cristão? 1 ano, 2 anos, 5, quem sabe 10 anos? Eu tenho uma opinião sobre isso, mas antes de contar, preciso dizer uma coisa a você que talvez você possa pensar que eu sou maluca. Eu namorei meu esposo por durante 1 ano e 3 meses, à distância. Nos vimos apenas uma vez e na segunda vez nos casamos. Calma, eu vou contar direito. Não estou contando isso para dizer que todo mundo deve seguir o que eu fiz. Muito pelo contrário. A minha história tem situações específicas, situações que eram nossas e que nos fez tomar essa decisão. Mas ela me ensinou uma lição. Não existe fórmula mágica para um relacionamento, namoro cristão dar certo. O meu durou 1 ano e 3 meses. Mas eu também não acho saudável um namoro que começa e não vê um fim. E fica namorando por 2, 5, 6, 8 e quem sabe até 10 anos. Isso para mim não é saudável. E é sobre isso que eu quero conversar hoje. Antes de continuar, a gente precisa entender a definição. O que é namoro? Na minha opinião, dentro do contexto cristão, que isso fique muito claro, namoro é um tempo que você tem para você conhecer a outra pessoa, para você se relacionar com uma outra pessoa. Um tempo de discernimento, para saber se aquela pessoa atende à sua expectativa, seja até nos defeitos, tá? E incluindo, obviamente, as qualidades. Esse é o momento para você conhecer a pessoa de verdade. Os defeitos, como eu disse, as qualidades. Os defeitos tem que ser aqueles que você suporta. Você suporta os defeitos da pessoa que você está com ela hoje. Você suporta os defeitos que ela tem? Porque ninguém é perfeito. Então, o tempo do namoro é para isso, para conhecer as qualidades, os defeitos daquela pessoa, as manias, os objetivos, os sonhos, a relação dela com Deus, como ela trata os pais, isso é muito importante, como ela lida com dinheiro, como reage a conflitos, outra coisa também muito importante, se essa pessoa ela fica extremamente nervosa, irritada com qualquer coisa, isso é um sinal de alerta. Se essa pessoa que você está hoje, ela quer ter filhos ou não, aonde vocês irão morar e até qual a igreja que vocês irão congregar. Isso também é muito importante. Vocês precisam professar a mesma fé, de preferência que seja da mesma denominação. Isso também é muito importante. Que tipo de vida vocês querem construir? Porque casamento, depois do namoro, casamento não é só eu amo você. Casamento é eu quero construir uma vida com você. E tem alguns motivos que eu acho que é muito importante nós pontuarmos aqui. O porquê eu acredito não ser ideal um namoro muito longo, de 5, 10 anos, 6 anos. Não é uma regra. A Bíblia não estabelece tempo, mas eu acredito que quanto menor, melhor é. Mas isso vai depender da circunstância de cada um. Não é uma regra, você não tem que namorar por 2 anos, por 1 ano. Você tem que seguir a sua circunstância, mas não é ideal que esse namoro se prolongue por muitos anos sem que ele tenha um objetivo, sem que vocês possam ver um objetivo. Porque uma coisa é muito diferente, você conhecer uma pessoa e vocês dois chegarem a uma conclusão de que, olha, nós vamos poder nos casar somente daqui a 5 anos e traçar o plano para 5 anos. É completamente diferente você começar a namorar sem um prazo para terminar esse namoro. Aí então entra os motivos, o porquê que eu não acho que seja ideal o namoro cristão, que isso fique muito claro mais uma vez, que esse namoro cristão seja longo demais. E o primeiro motivo seria limites. Que quanto mais um casal passa mais tempo juntos, mais íntimos eles se tornam. E isso pode tomar alguns limites difíceis de manter. Você começa a compartilhar rotina, planos, sonhos e até emoções.
E pode chegar um momento que o namoro ele vai se transformar em um casamento, sem a responsabilidade de um casamento, o que é muito sério, digamos assim. Isso dá até um outro tema de vídeo. Quando esse namoro já está longo demais, ele se transformou em um casamento, mas nenhum dos dois tem o compromisso de um casamento, que é completamente diferente uma coisa da outra. Aí é onde entra a seguinte pergunta que vocês devem se fazer: para onde estamos indo? O que estamos esperando? Não estou dizendo que todo namoro longo, que tem um tempo longo de relacionamento, nem todo esse namoro vai ultrapassar limites. Não é isso. Eu quero dizer que para um casal cristão, prolongar indefinidamente, sem uma direção clara, pode se tornar uma situação muito difícil. Segundo motivo que é muito importante observar: tempo de relacionamento não significa compatibilidade. Algo muito importante. Esse vídeo está cheio de informações importantes. Namorar por muito tempo não significa que vocês são compatíveis, muito compatíveis. Você pode passar muito tempo com uma pessoa, 8 anos, e se dar conta depois de que vocês não compartilham os mesmos objetivos, que querem seguir planos, carreiras, vidas diferentes. E aí entra uma armadilha nessa questão da compatibilidade. Quanto mais tempo você investe, mais difícil pode ser admitir que não está funcionando. Você pode pensar: eu estou há 6 anos nesse namoro. Eu vou jogar 6 anos da minha vida fora. Mas eu vou te contar um segredo, aqui entre nós. Relacionamento não é investimento financeiro. Se não existe futuro, continuar só porque você gastou tempo não transforma o relacionamento em certo. Terceiro motivo: namoro cristão precisa de direção. Esse, para mim, é o mais importante. A partir do momento em que você começa um relacionamento, ele precisa caminhar por uma direção. Você precisa ver aonde esse relacionamento vai chegar. É o objetivo final dele. Não significa necessariamente que você já deve começar hoje e amanhã já ter a data para o seu casamento. Não é isso. Não significa que você precisa ficar noivo em 6 meses. Mas precisa existir uma pergunta: estamos caminhando para onde? Qual é o seu objetivo e o objetivo da pessoa que está com você? Porque para mim, na minha opinião, não que eu seja a dona da verdade, não é isso, mas para mim, namoro não pode ser permanente. Namoro deve levar a uma decisão. Ou vocês percebem que podem caminhar juntos na mesma direção, ou vocês percebem que podem construir uma vida juntos e caminharem assim para o casamento. Ou percebem que não vai funcionar e cada um segue o seu caminho. Namoro, ele precisa ter uma direção. Ou é o altar, ou é cada um para o seu lugar. E agora você pode estar perguntando: Suelen, você falando isso, mas você só namorou 1 ano e 3 meses com seu esposo. Sim, foi. Não recomendo. Mas é exatamente por isso que eu não quero transformar esse vídeo em uma regra. Eu não quero estabelecer regra, que o seu namoro tem que durar 2 anos. Não é isso. Só que eu acredito que o ideal é que seja curto, que não seja longo demais. É só isso que eu acho. No meu caso, foi um namoro à distância, mas a nossa história foi muito particular, porque envolveu o processo de imigração. Eu só poderia vir para cá casada. Eu não tinha como vir para cá de outra forma. Então, ou eu me casava ou a gente teria que terminar. Porque vir para cá com visto de turista não era uma opção. Porque visto de turista não te permite morar. Visto de turista é para passear. Então, eu não tive outra opção a não ser casar. Então, na minha situação, a minha história foi muito particular nesse sentido. E devido a essa possibilidade do meu visto de imigração, do meu visto de noiva, o nosso relacionamento ele foi se tornando mais maduro. A gente foi vendo que havia uma possibilidade. Falei, beleza, então tem como ir, né? Porque se não tivesse como vir, a gente teria terminado, isso é claro. E como eu disse no começo, nos vimos uma vez e a segunda foi para casar. E você pode estar pensando, que coragem. Pois é, gente, eu também acho.
Foi muita coragem, não recomendo, tá? Por favor, não siga os meus conselhos. Não, segue sim. Segue o conselho bom. Mas graças a Deus deu certo. Pra nós deu certo. Então, não é uma regra. Eu conheço histórias de mulheres que vieram pra cá e sofreram muito. Graças a Deus pelo livramento, que realmente, de fato, minha esposa é uma boa pessoa. Mas teve casos muito tristes. Então, no meu caso, funcionou. Pode ser que no outro não funcione. Por isso, eu não tô colocando aqui como uma regra. Você tem que se casar em 2 anos. Em 6 meses, você tem que estar noivos. Não é isso. A minha história não é uma receita. É a minha história. Eu conheço histórias semelhantes. Eu conheço histórias de que pessoas que se casaram mais rápido do que eu. Aí sim é muita coragem. Dito tudo isso, então, Suelen, quanto tempo deve durar um namoro cristão? Eu não acredito em número mágico. E nem tem uma passagem bíblica especificamente para isso. Eu disse anteriormente. Mas eu acredito que o namoro cristão, ele precisa ter propósito, direção e intenção. Quanto tempo? 2 anos? 3 anos? 5 anos? Pode ser. 1 ano? No meu caso foi. E é a distância. Pode acontecer de um relacionamento durar tanto tempo. Mas você, num relacionamento já há 10 anos, 5 anos, sem nenhuma direção, eu não vejo sentido. Então eu acho que vale a pena vocês se perguntarem: o porquê estamos namorando ainda? Se não tem direção, se os defeitos daquela pessoa eu não consigo suportar, se as qualidades daquela pessoa não são aquilo que eu busco, ou os objetivos de vida que ela tem são diferentes do meu, por que vocês ainda estão namorando? E tem uma coisa que tem me chamado a atenção na atualidade. Parece que estamos muito confortáveis. As pessoas estão muito confortáveis em prolongar um namoro. Parece que tem medo de assumir a responsabilidade de um casamento. Querem todos os benefícios de um casamento, mas não querem as responsabilidades de um casamento. Talvez porque o namoro tenha se tornado uma espécie de casamento sem compromisso. As pessoas não querem compromisso. Não estou generalizando, mas é um fato que está acontecendo. Porque, olha só, dentro de um namoro a pessoa tem companhia, tem carinho, tem intimidade, tem alguém para dividir a vida, mas ainda existe uma porta de saída muito mais fácil. E quando chega realmente a hora de decidir, bate o medo. Bate o medo, dúvidas, e se não der certo? E se tiver alguém melhor e eu não sei? E se eu perder a minha liberdade? Talvez o problema não seja o porquê que as pessoas não sabem namorar. Talvez seja o medo de decidir. Então, para concluir o vídeo, eu acredito que o namoro cristão ele não tem necessariamente nem exatamente um prazo de validade. Ele precisa ter propósito, conhecer, discernir, estabelecer limites e em algum momento decidir casamento ou término. E talvez a pergunta mais importante não seja há quanto tempo estamos namorando, mas para onde estamos caminhando. Agora me deixe saber aqui nos comentários qual é a ideia que você tem em relação ao tema do vídeo. Para você, quanto tempo de namoro é o ideal dentro de um relacionamento cristão? Me conta aqui alguma experiência que você já tenha tido, o que você pensa a respeito. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, isso nos ajuda muito na construção e na criação do conteúdo. Tchau e até o próximo vídeo.